Isso, e agora a gente vai dar sequência aqui no Jornal da Manhã, batendo um papo com a advogada, mediadora, professora universitária, Karen Marques. Professora Karen, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Eu que agradeço imensamente o convite, é uma alegria estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes. Professora Karen, a gente vai estar tratando no dia de hoje sobre regulação das relações de convívio em famílias reconstituídas. Ou seja, muita gente não sabe o que é uma família reconstituída. Então, começando esse bate-papo, esse diálogo, professora Karen, explica para a gente, explica para o pessoal do Jornal da Manhã, para a nossa audiência, o que é uma família reconstituída na prática. É bem interessante que realmente as pessoas não sabem na prática o que é uma família reconstituída. Pode ser reconstituída, recomposta, mosaico, nada mais é do que o meu, os seus e os nossos. Né? Então a gente está falando de pessoas que tiveram um relacionamento anterior e que tiveram filhos e que desse relacionamento houve um divórcio, houve uma dissolução de união estável ou mesmo uma viuvez. E a partir do momento que eu tenho essa dissolução do relacionamento anterior com filhos, eu me relaciono com uma nova pessoa, que essa nova pessoa pode ter filhos também ou não, mas eu estou me unindo a um outro sistema familiar com outras perspectivas de vida e isso pode gerar alguns tipos de conflito, com relação à convivência, principalmente porque eu estou aí entrando em um novo lar com outra pessoa, um outro adulto que também vai gerir a vida daquelas crianças. Karen, quando a gente vem fazer essa proposta de entrevista, a gente sempre abre uma caixinha de pergunta no Instagram. E tem alguns questionamentos que chamam a atenção, e um foi muito recorrente. Um deles tratava bem assim, dizendo, eu estou me relacionando com outra pessoa, uma união estável, e essa pessoa tem 2 filhos. Eu tenho alguma obrigação legal, financeira, em relação a essas crianças que eu estou me relacionando com essa outra pessoa, essa outra mulher? É bem interessante. Veja só, o nosso código não vai falar da família reconstituída, mas o que ele vai dizer é o seguinte: quando a gente se relaciona com uma pessoa que tem filhos, eu automaticamente passo a ser considerada parente. Por quê? Porque essa criança, se eu estou num novo relacionamento, ele vai ser o meu enteado. O fato de ser meu enteado, e possivelmente, né, eu vou ser a madrasta, lembre-se, o fato de ser madrasta não significa que eu sou má, ok? Isso é uma questão muito bem, que a gente tem que colocar, porque o termo madrasta e padrasto traz um peso para aquelas pessoas. Ser madrasta e padrasto nada mais é do que estar numa relação nova com uma pessoa que tem filhos, e esse filho será o meu enteado. Pode gerar responsabilidades? Pode, mas não serão em todos os casos, ok? Por quê? Hoje a gente tem a possibilidade da relação socioafetiva, da parentalidade socioafetiva. Então, para eu ser considerada uma pessoa com responsabilidade, eu tenho que realmente fazer o reconhecimento socioafetivo desse filho, ok? Mas o fato de eu estar em um novo relacionamento por si só não traz essa responsabilidade, inicialmente falando, com relação à pensão, mas traz uma responsabilidade de cuidado. Porque todos nós, segundo o ECA, somos responsáveis pelas crianças e adolescentes. Então, se eu estou num relacionamento novo, que tem uma criança nova do meu companheiro, eu também tenho que gerir essa relação, mas sempre respeitando, no caso, os pais biológicos. Professora, no início a senhora trouxe que existem alguns conflitos de convivência na maioria das vezes. Sim. E como eles são mediados pelo jurídico? No sistema judiciário, a gente tem lá a fala de um advogado ou da Defensoria Pública que traz o caso, mas traz um retrato pequeno do caso, não vai falar da totalidade do que está acontecendo. O Poder Judiciário vai tratar de forma fria da lei. Por isso que a gente fala da necessidade de uma mediação ou que vocês sejam atendidos, quem está diante dessa realidade, por profissionais capacitados em gestão de conflitos. Então, nós temos muitos colegas advogados que têm essa capacitação em gestão de conflitos que podem auxiliar essas pessoas antes mesmo da gente pensar em um processo
judicial. Porque o que a gente vê muito na prática é a ausência de diálogo, a ausência de uma comunicação assertiva. E, às vezes, é possível fazer uma negociação no escritório de advocacia ou mesmo contratar um mediador privado para que faça essa interlocução e entenda onde que estão os pontos aí de difícil convivência. A senhora poderia trazer um exemplo para o nosso ouvinte conseguir entender na prática quais são essas dificuldades de convivência que podem ser levadas para o escritório, para uma mediação? Os maiores conflitos que a gente tem diz respeito ao direito de convivência mesmo. Normalmente, quando a gente tem uma ruptura de um casamento, as pessoas que estão envolvidas nessa ruptura, elas não percebem o divórcio da mesma forma. Então, aquele que solicita o divórcio, ele tem uma tendência de mais facilidade no transcorrer dessa dissolução. O outro tem uma dificuldade maior. Quando a gente encontra uma pessoa que vai, na nossa cabeça, me substituir, isso gera uma insegurança, principalmente para as mulheres. As mulheres são tidas como as pessoas mais afetuosas no cuidado com os filhos. Eu não acredito que só as mulheres são afetuosas, caro ouvinte, todos são afetuosos, tanto pai quanto mãe. Mas, normalmente, essa tarefa do cuidado, ela é destinada à mulher. Quando a mulher vê uma outra mulher, que é a madrasta, cuidando do seu filho, existe sim um receio interno de que haverá uma substituição de papéis. O mesmo acontece com o pai. Então, eu sempre digo o seguinte, conversem com os filhos que esta nova pessoa que está integrando a família faz parte, mas o que passou não deixa de existir. O pai biológico, a mãe biológica tem o seu papel e o seu lugar nesse novo sistema familiar. É uma nova roupagem. Então, a gente precisa também trazer essas pessoas que chegam ao escritório para entender onde é que é a questão que está o problema. Porque outro ponto que a gente tem não é só o direito de convivência, mas também a questão da pensão alimentícia. Você agora tem uma nova família, a responsabilidade é do outro também. Não é bem assim. Veja, quando eu me uno com uma pessoa, existe sim a responsabilidade financeira desse casal. Ok? Então, eu me uno com um homem que também tem um rendimento dele e ele vai somar comigo as nossas despesas de casa. Se eu sou a guardiã do meu filho, ou seja, o meu filho passa mais parte do tempo na minha residência, é óbvio que o meu companheiro vai ter que ter aí uma contribuição nessa família. Mas ele está contribuindo para a nossa nova família. Isso não significa que o pai biológico vai deixar de contribuir financeiramente, porque é uma obrigação do pai o sustento também desse filho. E, doutora, se vier a acontecer, por exemplo, dessa nova família, acabar também acontecendo uma separação, esse novo companheiro, essa nova companheira, tem responsabilidade também para com os filhos do outro? Bem interessante essa sua colocação. E aí a gente tem uma fragilidade. Por quê? Porque o nosso código não traz esse regulamento das famílias reconstituídas, ok? E aí todo caso vai ter que ser analisado de forma singular pelo Poder Judiciário. O que a gente tem hoje? Se for caracterizado que há uma manutenção financeira por esse novo integrante da família, padrasto ou madrasto, se há uma verificação que houve aí um reconhecimento na prática de uma afetividade tamanha, que ele reconhece aquela criança ou adolescente como o seu filho afetivo, pode ser que o Poder Judiciário entenda que haverá, sim, uma responsabilidade. Então, a gente já tem esses precedentes. Então, a gente já tem jurisprudência nesse sentido, que mesmo que não haja um reconhecimento de afetividade, ou seja, ele não está sendo integrado como meu filho, né, sócio-afetivo, mas eu, durante um período de, por exemplo, 5, 10, 15 anos, o sustentei, como se filho meu fosse. Então, existe aí reflexo no Poder Judiciário e pode ser entendido pelo magistrado que sim, que haverá responsabilidade. Professora Karen, a gente tem visto várias modalidades, tipologias de famílias. Sim. Dentre elas, a gente quer saber se existe essa configuração, se a legislação já entende, que é o pai e a mãe de pet. A gente tem visto aí muitas pessoas se titulando, sou mãe, sou pai de pet. A gente tem visto contendas no Poder Judiciário
que quando essas pessoas se separam, por exemplo, existe a guarda Novidade também do pra animal. mim agora. Enfim, traz mais detalhes, professora Karen, sobre essas tipologias de família e se a legislação já entende essa questão do pai e da mãe de pet na Tem prática. pensão para pai de pet, mãe de pet? Tem também. Veja, é interessante, isso a gente chama de família multiespécie, né? Porque hoje, cada vez mais o pet está sendo integrado como um ente da família, né? A gente até tem visto festinhas de aniversário e tudo mais. Como é que a gente vê hoje na prática? A gente ainda não tem essa regulamentação, não está especificado no Código Civil, mas já existe sim um entendimento que o pet, a depender do pet, ele vai ser considerado não um ente da família, mas um ser vivo que faz parte da composição daquela família e no momento de um divórcio. Imagina aquela criança, sei lá, com 3 anos de idade, que recebeu de presente dos pais um pet. E agora a criança já tem 10 anos ou 12 anos e está no momento de um divórcio. Com quem ficará o pet? Na mesma casa da criança? Mas a criança passa a ter 2 casas. Então, como é que a gente vai gerir essa manutenção desse pet? Então, já tem, sim, situações, né, para poder falar sobre guarda, porque tem situações no Poder Judiciário que não tem filhos, mas o casal resolveu apenas, então, somente ter pets e não ter filhos. É uma outra realidade também. Então, no momento de uma dissolução, com quem ficam esses pets? De quem são esses pets? Então, a gente pode fazer, sim, a regulamentação da guarda compartilhada ou da guarda unilateral com direito de convivência. E aí vai ter também a questão do custo desse animal. Aí, só curiosidades. A gente tem no Poder Judiciário, quando a gente fala pet, qual um animal que vocês imaginam? Cachorro, gato. Pois é. Gato, pássaro. Pássaro, peixinho. Peixinhos, né? Mas a gente tem situações no Poder Judiciário inusitadas. Cabras, porquinhos, sapinho, até cavalo, tá? É considerado pet? É considerado um animal doméstico? Depende da situação fática. Se mora na zona rural, por exemplo, o cavalo pode ser um pet, a cabra também. Exatamente. É um grande pet. Então, assim, a gente precisa olhar para a realidade. Então, a lei, ela tenta trazer de forma geral. Mas quando a gente vai olhar cada caso singularmente, a gente precisa olhar esses detalhes de cada família. Professora Karen Marques, advogada, mediadora, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes da nossa sociedade. Fatos curiosos, né, Nicole, inusitados. Eu fiquei aqui impressionada. E que trazem esclarecimentos para a nossa população. Professora Karen, quero deixar aqui um espaço para suas considerações finais. Agradeço imensamente o convite. Estou aberta para a gente poder conversar, porque tem muita coisa a se falar sobre o direito das famílias e principalmente sobre gestão de conflitos. Tá? Então, assim, não existe só a porta do Poder Judiciário, a gente tem outros caminhos de solucionar. E muitas vezes é a ausência de comunicação adequada. Agradeço imensamente, excelente dia para todos vocês aqui da rádio e de quem está nos ouvindo. Mais uma vez, muito obrigado, advogada, mediadora, professora universitária Karen Marques. Nicole, já agenda a próxima vinda. Com no próximo toda mês, certeza. a professora Karen está aqui falando dessas e de outras temáticas. Quero agradecer demais a presença da minha companheira de bancada, Nicole Mello, nosso querido Cláudio Stone aqui na técnica, nosso querido Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió, com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês. E mais uma vez, dizer que hoje é um dia muito triste, lamentar a morte do jornalista Carlos Augusto Barros Filho, o nosso saudoso Carretinha, lá de Palmeira dos Índios, uma figura ímpar na comunicação alagoana, uma pessoa que vai deixar muita saudade para os seus familiares, para os seus amigos e, sobretudo, para a comunicação do estado de Alagoas. Que Deus o tenha em um bom lugar. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até terça-feira, se Deus quiser. Até amanhã, ouvinte. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió. Tastes like strawberry summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries, and
that summer feeling. It's so wonderful and